In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amém. Então, queridos, nesta quinta-feira, entre as têmporas de Pentecostes, vemos a repetição da liturgia do domingo de Pentecostes. Tirando as duas leituras, o resto tudo é a missa de Pentecostes, no dia de Pentecostes. Que belo, que lindo isso, né? Quer dizer, realmente esta semana toda inteira, e inclusive os dias de têmporas, como dizíamos, que se revestem todos de inusitada alegria, nós temos toda esta semana realmente um Pentecostes só. Quanto precisamos aproveitar estes dias, desde o sábado. De sábado a sábado, dá 8 dias. Quanto nós temos que aproveitar estes dias para impetrar, para pedir, para suplicar verdadeiramente a vinda do Espírito Santo. Naquela abundância de que víamos ontem. Quer dizer, aquela abundância que esperamos para o fim dos tempos. E que só no fim dos tempos se dará. Agora como tal, é cada vez mais rarefeito o Espírito Santo no mundo. E quanto menos se percebe a heresia e o cisma, e quanto mais as pessoas dizem, não aconteceu nada, está tudo bem na Santa Igreja e no mundo. Quer dizer, tanto mais se percebe quanto realmente falta e precisamos de um intensíssimo novo Pentecostes. Com certeza. Agora, que mistério, queridos, que mistério. Pela palavra de Deus que hoje nós ouvimos, esse novo Pentecostes que há de vir precisa como que da pregação da igreja. Da igreja, não da seita de mergulho. Aquela seita prega o pecado. Não, eu estou falando da igreja remanente, da igreja remanescente, da verdadeira igreja, aquela que teve os olhos abertos pelo próprio Divino Espírito Santo para enxergar o tempo em que vivemos, identificar o tempo que vivemos. E reconhecer os sinais, entre os quais, e um dos mais relevantes e importantes, o próprio cisma. É desta igreja. É a pregação desta igreja que nós estamos falando. A nossa pregação, é da nossa pregação que nós estamos nos referindo. Pois parece que lembra tão inútil a nossa pregação. Sim, não sou o único, graças a Deus. Assim, claramente, quanto eu tenho falado, é muito raro. Mas não sou o único que... Até Burke, agora falando em resistência, quer dizer, opa, quer dizer, está falando em resistência. Temos que resistir a esta falsa igreja, a esta heresia e a este cisma. Já é um passo que o próprio cardeal Burke, Raimundo Léo Burke, dos Estados Unidos, deu. É um passo importante, é um passo bonito. Mas assim, claramente, é mais difícil. Com todas as palavras que eu tenho usado, é difícil de encontrar alguém que esteja pregando, esteja realmente denunciando e avisando a igreja e o mundo. Pois parece que Deus quer precisar. Mas com certeza, porque senão como responderemos à pergunta angustiosa
que nosso Senhor disse quando ainda no meio de nós, e quando o Filho do Homem voltar, encontrará ainda pé sobre a terra? Quer dizer, seja um grupo pequeno, que seja um mínimo, como diz a própria, não cansamos de dizer, o próprio catecismo da Igreja Católica. E mesmo este catecismo depois do Vaticano II, mesmo este, chega a dizer com muita clareza isso. Então, se assim é, Deus quis precisar do nosso serviço de evangelização. Aliás, nas leituras em ambas aparecem as duas coisas. A pregação evangélica e os sinais, curas, libertações, exorcismos, que tudo isso se dê, e seja latente e patente. E não só a coisa física, mas seria muito necessário e importante que ao menos alguns que hoje são cegos e hoje estão na seita demoníaca de demônio, fossem libertados, fossem exorcizados, conseguissem se abrir para receber o Espírito Santo. E nesse sentido, eu fico admirado de ver a coragem e a força de Filipe. Veja nos Atos dos Apóstolos, hoje se diz que Filipe foi a Samaria. A Samaria é a sede dos inimigos do povo de Deus no Antigo Testamento, a sede dos inimigos dos judeus. E ali vicejava a heresia samaritana, ali. É verdade que agora lá em Jerusalém, pérfidos, os judeus tinham perdido a fé, tanto que crucificaram, não reconheceram, recusaram e crucificaram o seu Messias. Então estava tudo na heresia. Olha que incrível coincidência. Hoje é assim mesmo, na Igreja Católica. Pérfida Igreja Católica. Digo esta, de cardeais, bispos, párocos, e povo fiel, movimentos, e comunidades religiosas, e pastorais, e tudo aquilo que segue demônio. Pérfidos. Perderam a fé católica, a verdadeira fé. Aquela que nós tentamos segurar, na qual queremos remanescer. Pois daí também, então, precisa se esperar algum fruto. Que sejam exorcizados deste demônio que não permite que Deus infunda o seu Divino Espírito Santo, fazendo o Pentecostes e abrindo-lhe os olhos para verem como nós temos visto o tempo que vivemos e reconhecer os sinais que estão presentes. Mas não só pelas leituras concluímos que não só esta igreja agora herética e cismática e apóstata que está na antiga Igreja Católica e tomou conta de suas instituições e do papado senão que também os velhos hereges e os velhos inimigos da Igreja Católica e os são tantos. Aqueles que são religiosos, tantas seitas surgiram tantas seitas pregando contra a Igreja Católica. Vejam, queridos, que impressionante. Eu digo que com todo o erro que neles havia, na verdade,
porque alguma percepção eles tinham daquilo que ia acontecer e que nos colheu de surpresa. A mim uma surpresa imensa. Eu jamais esperava que o papado iria ficar na mão do falso profeta. Eu jamais esperava que a massiva expressão católica da igreja no mundo, colégio cardinalício, bispos, quase todos. Não sei se tem algum que já agora, enfim, temos aí já mais de 40 dias da Amoris Letícia. Párocos, padres, alguns, graças a Deus, comigo, mas são poucos, pouquíssimos, raros, raríssimos. Congregações, ordens religiosas, movimentos leigos, pastorais. Todos estes, parece que esses evangélicos pressentiam que todos estes iam realmente debandar para Francisco. E aderir ao cisma. E sair da Santa Igreja Católica. Mas vejam, eu sempre digo, eles saíram antes. Com medo da Igreja Católica e daquilo que ia acontecer na Igreja Católica, eles demandaram para o lado do anticristo antes. Mas que vantagem? Que vantagem há nisso? A vantagem única é aquela que temos nós, isto é, de permanecer católicos, assim como a Igreja de sempre. Exatamente seguindo a tradição católica, com todas as notas de catolicidade. Como é que se reconhece no mundo a Igreja Católica? Pelas suas notas de catolicidade. Um dia, mas tem que ser isso numa palestra, podemos falar mais. Isto é, ela é una, santa, católica e apostólica. São as 4 notas de catolicidade que reconhecemos em nós. Só para dizer, por exemplo, a apostolicidade foi rompida com o cisma, mas brutalmente, com a heresia, com a prática pastoral, com a moral. Bom, quem lê aquela primeira exortação pós-sinodal de Francisco diz, bom, ele tinha isso como um programa, e está realizando plenamente o seu programa. Então, mas sim, essa igreja, essa falsa igreja, essa anti-igreja que está dentro da Igreja Católica, entregou-se às mãos do falso profeta. Isso que, para surpresa nossa, está no próprio papado, e o Vaticano tomou-se conta de maçons, de homossexuais, de sionistas, nas mãos destas famílias que hoje querem dominar o mundo, e se coloca também eles na agenda para a concepção da nova ordem mundial, e tudo isso, mas encaminhando-se para o anticristo e a adoração de Lúcifer como seu pai e seu Deus, tudo isso, mas exatamente isso fizeram antes os inimigos, as outras religiões que se separaram da Santa Igreja Católica, por antecipado, num passo herético e errado. São como os samaritanos, que se retiraram também, precipitada e hereticamente. Tivessem permanecido na Sagrada Fé, na santa e verdadeira religião, teriam apoiado Cristo, recebido nosso Senhor. E agora, então, com a pregação de Filipe, também eles, e os sinais que ele produz, também eles são atingidos. Então, que a nossa pregação atingisse também e fizesse ver a estas seitas, a estas outras seitas, essa multidão de religiões, não só as cristãs, mas as outras também, finalmente mostrando os sinais, que agora já não são tanto e somente a cura e a expulsão dos demônios, mas
mostrando os sinais da aproximação e da realização da escatologia cristã. Se convencesse mesmo os homens de outras religiões, muçulmanos, budistas, todos, enfim, inclusive judeus, com certeza. Todos se convertessem. Mas Filipe, isto é, nós preguemos também aqueles outros e façamos força de converter as nações que apostataram, estas famílias que se enriqueceram com a ajuda do demônio, os maçons, os sionistas, para todos eles dirija-se a nossa pregação. E sintam-se todos amados por nós, e queridos por nós, e evangelizados por nós, e chamados por nós. E a todos se dirija também a nossa oração. Que venham Pentecostes sobre todos eles para verem como nós o que está acontecendo na igreja e no mundo, como sinal de que estamos no fim dos tempos. E que o único e verdadeiro Messias, Salvador, Redentor nosso, Jesus Cristo, Deus e homem, está para voltar e julgar vivos e mortos. Esta é a nossa pregação. Quero atingir e chamar a todos os homens, sem exceção, para a amizade com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Credo in unum Deum,